Estamos aqui com o Dr. Edilberto Souza, médico clínico geral aqui do SAI CTA de Pedreiras. E iremos falar um pouco, ele vai explicar sobre as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, sobre os agentes transmissores e sobre a prevenção, forma de tratamento e onde é feito. Doutor, a palavra é sua. Boa tarde, né? Boa tarde aos nossos ouvintes. Nós realmente aqui nesse serviço de Pedreiras que é oferecido, ele é um serviço especializado, sabe? De tal forma que existem poucos serviços iguais a esse no Maranhão. E a gente termina sendo referência não só para os demais municípios da regional, como para alguns municípios de outras regionais, que vêm para cá para poder fazer o tratamento dessas doenças sexualmente transmissíveis, como você falou, e também fazer tratamento de HIV/AIDS e de hepatites. A gente vê que da década de 80 para cá, houve uma diferença muito grande na questão de tratamento e do perfil desses pacientes que são portadores de HIV e que são acometidos de DST. Antigamente, nessa década de 80, a gente via que esses pacientes eram os pacientes mais... as doenças elas eram colocadas como fossem doenças de grupos. E a gente tinha doenças que o HIV e as DSTs, de forma geral, eram doenças de homossexuais, do grupo dos homossexuais, ou então era doença do grupo das profissionais do sexo, ou então era doença do grupo dos usuários de droga. E com o passar do tempo, a gente viu a questão da feminilização dessas doenças, ou seja, que as mulheres também começaram a ser mais acometidas por elas e que essa doença começou, de certa forma, a vir para os interiores do Brasil, né? De tal forma que, hoje em dia, a gente tem a questão do acompanhamento e da medicação para esses pacientes aqui em Pedreiras. Doutor, quais são os tipos mais comuns de DSTs que são feitos com os testes rápidos, que são... Aqui a gente tem teste rápido para sífilis, né? Tem um teste rápido para hepatite B, o teste rápido para hepatite C e o teste rápido de HIV. Lembrando que o HIV, essa questão do teste rápido, inicialmente não se tinha tanta confiança no exame de teste rápido, principalmente esse exame que é liberado pelo Ministério da Saúde. E hoje em dia a gente vê que o paciente, quando ele faz o exame que dá negativo, a gente tem plena certeza de que aquele paciente é negativo. E quando faz o exame que dá positivo, a gente também sabe que aquele paciente está positivo. Aí você poderia me perguntar, mas pode acontecer de um exame dar errado? Muito difícil. A confiabilidade do método é quase 100%. Tá? E, além desses exames aqui, como eu falei, a gente também, quando tem algumas outras doenças que não são feitas através desses exames, como a questão de gonorreia, a questão de clamídia, a questão de qualquer doença sexualmente transmissível, também nós terminamos sendo referência para o tratamento das mesmas. E durante o dia, durante o mês, tem um número razoável de pacientes ou é tranquilo? Ou é espantoso o número de casos descobertos? Assim, a gente passa por fases, né? Tem semanas que às vezes aparece 4 casos positivos, tem mês que às vezes não aparece nenhum caso, mas lembrando que a gente termina sendo referência para a regional. Então, quando a gente fala disso aí, a gente não fala só da questão do município de Pedreiras, né? Ao todo, fazendo tratamento aqui, eu acho que a gente tem uns 400 pacientes, sabe? Mas que também são acompanhados para a questão de exames anualmente. Um exame que a gente faz, que é o chamado CD4 carga viral. Porque todo paciente que tem HIV, ele tem que anualmente fazer esses exames para saber se a medicação está agindo no corpo dele de forma correta e se a doença está controlada. Doutor, e em caso de teste positivo, como é feito o tratamento? É feito aqui também? O teste positivo para HIV, é interessante você ter perguntado isso, porque as pessoas já pensam assim, deu teste positivo para HIV, hoje, amanhã já começa o tratamento. Quando, na verdade, a gente tem alguns critérios que a gente obedece, que são determinados pelo Ministério da Saúde.
De repente, eu posso ter HIV, eu ter só o HIV, que eu sou portador do vírus e não tenho nenhuma outra doença associada, ou eu posso ter o que a gente chama de AIDS, que é quando eu sou portador do HIV e tenho outra doença, por exemplo. Entrei em contato com o bacilo da tuberculose, tenho esse bacilo no organismo, então eu tenho pneumonia, ou então, às vezes, uma diarreia de recorrência, ou qualquer outra doença crônica associada. Então, esse paciente, quando ele chega aqui, a gente solicita para ele uma bateria de exames, né, que vão dizer para a gente como está o organismo desse paciente, se ele tem alguma infecção latente, o que é infecção latente? Uma infecção que está no organismo dele, mas que ainda não apareceu. A gente ainda não tem nada assim que a gente possa ver fisicamente que esteja relacionado à doença. E quando ele faz esses exames e ele volta para a gente, que os exames estão todos ok, aí sim a gente libera a medicação para ele. A medicação ela fica aqui. Todo mês essa medicação ela é renovada, né? É feito o pedido e vem o pedido para fazer o tratamento dos pacientes que já são daqui e vem sempre doses a mais. Para quê? Para esses casos novos ou então para os casos em que há acidente com material perfurocortante, que é o que pode acontecer muitas vezes, né? E em caso de prevenção, o que o senhor tem a dizer? Rapaz, a camisinha ainda é o melhor caminho. Protege do HIV, protege da sífilis, protege das hepatite B, hepatite C. E é o que garante realmente a pessoa ter uma relação confiável, né? Existem pacientes que eles não sabiam que tinham uma doença e terminaram tendo relação sexual. Então, o meu conselho é que toda vez que você for ter uma relação sexual, use camisinha, seja camisinha masculina, seja camisinha feminina. E muitas vezes é o que dá mais segurança para que a pessoa possa aproveitar mais a vida. Doutor, e o que o senhor tem a dizer à sociedade que temem ter a doença, que pensam que vai ao fim da vida, que se der positivo o teste acabou para ele, que não tem mais solução? Não, é engraçado, a vida da gente é cheia de pontos, né? A gente chega muitas vezes a situações em que a vida da gente ela muda. Isso faz parte do crescimento humano. Todos nós vamos passar por situações em que a gente se depara com o novo. E o paciente que ele tem essa questão do exame reagente é o novo para ele também, porque a vida dele muda de certa forma. Ele vai ter que começar a usar medicação todo dia para poder controlar aquela doença. Mas o mais importante é ele saber que ele não está sozinho nessa luta, que aqui a gente tem uma equipe e uma equipe coesa para ajudá-lo nesse dia a dia. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, né? Obrigado pelas informações que o senhor nos repassou e repassou para a sociedade também. E ficamos muito felizes. Agradecemos pela participação. De nada, a gente está sempre aqui, de portas abertas, para poder contribuir no que vocês precisarem, tá bom? Ok, e em caso de dúvidas, as pessoas que queiram fazer o teste das DSTs, não só da AIDS, mas de outras DSTs também, venha ao CTA, ao SAI, que fica ao lado do CESAP, em Pedreiras, em frente à rodoviária.